Já deu ruim para outro bolsominion. Eu tô falando do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União. Tiago, quem é Augusto Nardes, o que ele fez? Augusto Nardes é um lixo. Bolsominion, nazifascista raiz, daqueles que exaltam a ditadura militar. Ou seja, pensa o nível de lixo tóxico que é esse cara. Pois bem, ele é ministro do Tribunal de Contas da União e vazou um áudio dele que ele mandou para bolsonaristas falando sobre golpe de Estado. Segundo o Nardes, mas olha, ele tá fazendo às vezes do Braga Neto, ele tá fazendo o trabalho do Braga Neto. Segundo ele conversou diretamente com o pessoal da equipe do Bolsonaro, aí eu vou te dar um spoiler, Braga Neto, e que nas próximas horas, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, no máximo meses, vai acontecer alguma coisa muito importante. De próximas horas muda para meses, quer dizer, pode ser daqui meia hora, daqui 2 horas, mas também pode ser no fim de dezembro. Né? Igualzinho o discurso bolsonarista pro gado que tá lá acampado na frente dos quartéis. Pois bem, segundo ele, pode acontecer alguma coisa algum dia, próximas horas, meses, dias, enfim, e que isso vai mudar tudo. E que tem uma movimentação muito forte nas casernas onde tem o exército. E que essa movimentação já está causando a indignação da cúpula das Forças Armadas e que teremos novidades em breve. Diz isso, mais ou menos, é um áudio de 8 minutos, diz muito mais coisa que eu vou falar aqui com você. E esse áudio caiu como uma bomba lá em Brasília. Por quê? Porque não é um cidadão qualquer. Não é um bolsonarista como o Braga Neto, um desses aí, não. É um ministro do Tribunal de Contas da União. E aí esse ministro do Tribunal de Contas da União está lá defendendo o golpe de Estado. Ele cita no áudio ditadura militar, ele fala que o Bolsonaro vai ter coragem de fazer o que os ditadores não fizeram, tudo mais. Ele cita o Geisel, cita o Figueiredo, cita ditadores. Aí ele vai, fala e tudo mais. Só que aí outros ministros do TCU começaram a falar, peraí, você tá maluco, cara? Ministros do STF ficaram revoltados. O Bolsonaro dar um golpe de Estado significa prender, torturar, matar, sabe-se lá o quê, os ministros do STF e do próprio TCU, que é esse Nardes. Quer dizer, então você tá aí confabulando com o Bolsonaro e com os seus golpistas a morte dos seus colegas. É isso que tá fazendo, senhor Augusto Nardes. Pegou mal. Ministros do TCU chegaram a mandar... isso saiu no Metrópolis com um jornalista, saiu na Folha com outra jornalista e saiu no O Globo com outro jornalista. 3 fontes diferentes dizendo que ministros do TCU já falaram que o áudio do senhor Augusto Nardes, quem quiser comenta aí que eu ponho o áudio completo no Plantão Brasil, mas é repleto de fake news. Esse é o problema. É difícil pôr o áudio completo, porque se alguém desavisado entrar lá e ver, vai achar que aquilo é verdade. É repleto de fake news. Então já falo que isso se enquadra no crime da nova Lei de Segurança Nacional, 4 a 8 anos de reclusão para o senhor Nardes, com apoio dos colegas dele, que ele seja preso. Tem apoio dos colegas para prendê-lo. Tem apoio também de vários ministros do STF. Então a coisa vai ficar bem feia para o Nardes. Aí, quando começou a repercussão em Brasília, imagina como tocou o telefone dele. Domingo e segunda-feira. Chegou segunda-feira, o senhor Nardes faz o quê? Ah, não, gente. Não foi isso que eu quis dizer. Todo bolsominion, quando a coisa fica ruim, fala que não é bem assim, né? Não foi isso que eu quis dizer, gente. Quando eu falei movimentação nas casernas, eu quis dizer fora dos quartéis. Quando eu dizer que alguma coisa importante ia acontecer, eu quis dizer que o Brasil voltaria a ser um país com democracia. Ele mudou completamente a versão dele, completamente. Só que quem escutou o áudio, não interessa que ele fale depois, o áudio é autoexplicativo. Ele fala que está tendo uma movimentação nas casernas. Caserna não é fora do quartel. Quartel é tudo. Caserna é cada uma das casernas que tem dentro do quartel. Movimentação na caserna não é fora, então. Não tem como ser na caserna e ser fora do quartel. Não tem. É impossível. Pois bem, aí, é questão de lógica. Aí ele fala que quando ele queria dizer isso era outra coisa, não era. Aí depois ele fala que os chefes das Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas, estão se revoltando com essa situação. Ele faz críticas ao Alexandre de Moraes. Chefes e cúpula das Forças Armadas não são o pessoal que está fora dos quartéis com água de cocô até o joelho quando chove. Chefes das Forças Armadas dormem nas suas camas king size super confortáveis, nos seus ar-condicionados super confortáveis, não ficam com água alagada de cocô porque eles não são trouxas. Pois bem, podem ser tudo de ruim do pior, trouxas não são.
Pois bem, aí tentou. No áudio dele, ele dissemina fake news contra a Dilma, contra o PT. Ele fala que nos governos do PT descobrimos um rombo de 340 bilhões e que esse rombo é por isso que a Dilma caiu e tal. O Nardes ele foi o relator das contas da Dilma. Vamos lembrar o que aconteceu durante o golpe. Dilma fez a campanha em 2014, ganhou do Aécio. O Aécio questionou o resultado, perdeu. Tá. Aí começou uma campanha muito forte, tanto da grande mídia, muita gente não se lembra disso porque não tinha Plantão Brasil, não tinha tanto, eu vou te explicar. Uma campanha muito forte, tanto da grande mídia como do PSDB e mercado financeiro, para que o TSE caçasse a chapa Dilma Temer. Só que caçar a chapa Dilma Temer significaria ter outra eleição. Outra eleição eles tinham medo do quê? O Lula ia concorrer, ia falar, quer saber? Então vamos lá, ganha do Lula agora. Não vai poder com a Dilma? Você vai ter que ganhar do Lula. Aí, o Lula ganha no primeiro turno, não tem nem o que falar. Então, o que estavam fazendo? Não, a gente vai caçar só a Dilma. A gente vai desmembrar a chapa para caçar a Dilma e não caçar o Temer. Essa ideia foi do senhor Augusto Nardes. Ele era o relator. Aí o que ele fez? Ele rejeitou as contas da campanha. Falou, não, tá errado aqui as contas da campanha. Ok, aí o que fez o senhor Augusto Nardes? Ele falou, não, temos que desmembrar, tem um cheque aqui que indica que a Dilma recebeu propina de 1 milhão. A Dilma foi às redes sociais, ela nem precisou ir depois na justiça, obviamente, mas foi às redes sociais e mostrou a foto do cheque. O cheque estava nominal para Michel Temer. Quer dizer, não era um cheque de empreiteira para Dilma, nem para a campanha da Dilma, Dilma Temer, não. Era um cheque para o senhor Michel Temer. Não era para a campanha, para o nominal ao Temer. Aí ficou com cara de bunda o senhor Augusto Nardes. Falou, eita, e agora o que a gente faz? Foi ali que o plano deles de caçar a chapa Dilma Temer caiu por água abaixo. Que a Dilma mostrou a prova de que não. Essa corrupção toda que vocês estão falando, que era 10 minutos do Jornal Nacional, era pancadaria na Dilma toda hora por causa disso, o que aconteceu? Era do Temer, que é o vice. Você vai tirar a Dilma e colocar o cara que é o corrupto? Aí ficou aquela, não dá mais. Se a gente caçar a chapa, tem que caçar os dois. Não dá pra desmembrar. Se desmembrar, vai ter que caçar só o Temer. Fizeram o quê? Aí que começaram, depois ficamos sabendo por grampos, o grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Porque tinha que tirar a Dilma via Congresso Nacional, não dava mais via Poder Judiciário. Se não fosse a Dilma mostrar aquele cheque, iam caçar a chapa Dilma Temer, caçando só a Dilma, deixando o Temer. Era isso. Por umas contas que foram rejeitadas por causa de um cheque que era nominal ao Michel Temer. Esses 340 bilhões que ele inventou não tem nada a ver. Você não pode rejeitar. Que candidato que gasta 340 bilhões em campanha? É só o Bolsonaro agora. Só o Bolsonaro agora para compra de voto, que não entra nem nas contas de campanha, entra com outros crimes eleitorais. Mas a conta de campanha, não sei nem quanto o Bolsonaro gastou. Ele arrecadou o quê? 60 milhões de empresários, tinha mais 10, 20 milhões do PL. Esse aí é os gastos oficiais. Se ele gastou mais que isso na campanha oficial, aí entram nas contas de campanha. Quer dizer, não tem como um candidato gastar 340 bilhões na campanha oficial. Quer dizer, o cara tá mentindo. Ele mente no áudio. Aí ele fala que esse modelo do PT vai continuar, tudo mais. Ele diz que os ditadores que ele conversou lá nos anos 80 com os então líderes, que eram os grandes brasileiros, ele chama grandes brasileiros ditadores, que eles não quiseram fazer, que é manter o livre mercado no Brasil. Ele fala umas coisas que não tem nada a ver. É coisa de bolsominion. Você começa a escutar o áudio e você fica assim, sem dúvida alguma de que esse cara é bolsominion. E ele diz que ele está em contato diário com o pessoal do Palácio do Planalto. Quer dizer, até o ministro do TCU, que em vez de ser um juiz que é imparcial, ele fica em contato diário com golpistas. Que uma coisa eu quero falar, não, eu sou ministro de Corte Suprema, eu estou em contato com A, com B, com C, com gente que está acusando, com gente que está defendendo, ok. Outra coisa eu quero ser ministro e falar, não, eu estou em contato com golpistas, que estão trancados no Palácio e numa mansão lá em Brasília, organizando o golpe de Estado. E olha, a coisa vai melhorar, vai ter novidade aí nas próximas semanas. Então vai dar muito ruim para o senhor ministro Augusto Nardes. Toda vez que você fala Augusto Nardes, eu tenho certeza que vem na sua cabeça, não é o Augusto Aras. Não, Augusto Aras é o da Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras que agora, teve reunião agora essa segunda-feira, ele vai para cima dos golpistas. Finalmente o Augusto Aras resolveu falar, vou para cima dos golpistas. Não sei o que aconteceu em Nova York. Bom, eu sei o que aconteceu, os ministros do STF foram atacados, mas aquilo foi um divisor de águas. Porque até então, os ministros do STF, um ministro vai lá, quando ele tá de férias, ele vai num hotel 5 estrelas, que ele não é incomodado por ninguém.
Aí ele fica na casa dele, ou na mansão dele, não é incomodado por ninguém. Aí o cara sai do Brasil, o que acontece? Em Nova York, foi incomodado. Foi incomodado e quem o incomodou fica impune. Esse pessoal que incomodou os ministros de Nova York, ficou lá filmando, ninguém vai ser preso. Ninguém. E aí, o que eles fizeram? Ah, peraí, então realmente a gente está sendo atacado. Se a gente sair na rua, eles vão querer atacar a gente. Esse que é o fascismo. Foi o divisor de águas, porque eles falaram, agora para. Agora não vai ter mais. Então teve ligação para o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, para dizer, ó, ou você começa a agir agora, ou você vai ser processado por prevaricação. O STF pode abrir uma investigação contra você de ofício. Vamos lembrar o que é uma investigação de ofício. É quando o próprio STF abre investigação sem Ministério Público. Porque como se funciona não só no Brasil, mas aqui no México é igual, na Europa é igual, nos Estados Unidos. Tem uma investigação, ou é polícia ou é Ministério Público quem investiga. O Ministério Público tem que ser provocado, ou seja, alguém tem que fazer a denúncia. Tá. Um juiz não investiga nada, ele no máximo ele é o relator de uma investigação, ele quem autoriza quebrar sigilo ou não autoriza, fala não pode. Pois bem, o inquérito das fake news é um inquérito aberto sob sigilo. Eu li mais de 100 páginas, que é quando foi aberto o inquérito. Por que abriram o inquérito de ofício? Eu lembro que a esquerda era contra. Toda a mídia de esquerda era contra. Só o Thiago aqui era a favor do inquérito das fake news lá em 2019. Eu lembro que eu falei aqui, um dos primeiros vídeos do Plantão Brasil, os vídeos aqui tinham 2, 3 minutos, eram vídeos bem curtinhos. Eu falei, gente, esse inquérito vai chegar no Bolsonaro. Esse inquérito é para pegar o Bolsonaro. E o pessoal da esquerda não tinha entendido ainda. Porque a esquerda estava apanhando de todos os lados. O STF abriu um inquérito de fake news e fala, pô, vai vir contra a gente. Eu falei, gente, é contra o Bolsonaro. Porque eu li. Eles falavam, olha, a gente está sendo ameaçado de mortes, a gente está sendo ameaçado de estuprar as filhas dos ministros, ou coisas horríveis nas ameaças. A gente manda todas as denúncias para o Ministério Público Federal, o Ministério Público não fez nada. Nada. Ou seja, estamos aqui sem investigação sobre isso, sendo ameaçados, sem uma organização criminosa nos ameaçando, inclusive essa organização está plantando fake news contra a gente para turbinar as ameaças, ou seja, quem ameaça com base em fake news porque acredita naquilo. Então, a gente precisa agir. Então, abriram um inquérito e o investigador, quem faz as vezes do Ministério Público, é o Alexandre de Moraes. Depois, por unanimidade, ou seja, 11-0, eles mantiveram inquérito. Isso foi ameaçado para o Aras. Você é o Ministério Público, você não está agindo. E você é o chefe do Ministério Público. A gente vai abrir um inquérito contra você, mas não no Ministério Público. Porque o Ministério Público não está agindo, ele vai abrir um inquérito no STF para te investigar. E vai ser rápido, viu, Aras? Vai ser bem rápido. Aí você vai ficar um tempão com o advogado tentando se livrar de processos. E aí, tente você continuar a sua carreira no Ministério Público Federal, depois que você não for mais Procurador-Geral da República, tentar colocar os seus amigos em cargos mais altos. Que muita gente não sabe, mas a politicagem nesses órgãos públicos é o seguinte, o cara é Procurador-Geral da República, amanhã ele não é mais, ele vai tentar colocar um amigo dele nesse cargo. Aí ele vai tentar colocar aliados dele em cargos mais altos. É assim que funciona. Tanto no poder, em juízes e tudo mais, como no Ministério Público e em outros órgãos também. É sempre assim. Tá, aí vai falar, tenta aí ter algum poder de... Qualquer que seja o seu poder, a sua credibilidade, o seu poder de influência, quando você estiver respondendo o processo. Aí o Aras, melhor começar a agir. Fez uma reunião da crise de emergência, vão começar a fazer pedidos de prisão, de busca e apreensão, vão começar a ir para cima dos bolsonaristas, finalmente. Porque até então, o Alexandre de Moraes, ele pode, no âmbito do inquérito das fake news, uma coisa ou outra ele pode fazer, outras ele não pode. Porque o Ministério Público não... O juiz, ele tem que agir provocado por alguém, ou seja, alguém tem que falar, prenda, aí ele decide se prende ou não. Quem faz é o Ministério Público e não estava fazendo. Procuradoria-Geral da República, agora vai começar a fazer. Então o senhor Augusto Nardes, agora, o ministro do TCU, tem um problemão, porque o Procurador-Geral da República está com a corda no pescoço para começar a ir atrás dos golpistas. E os próprios colegas dele já não querem olhar na cara dele. E os ministros do STF, que estão acima do TCU, também já estão por aqui com ele. Quer dizer, vai dar ruim para o senhor Bolsonaro. Como eu quero que seja preso esse cara, porque eu lembro, nossa, como eu lembro, a minha memória não falha. Eu lembro muito bem em 2015, como esse canalha estava indo atrás do governo Dilma com mentiras. Eu lembro capa da Folha, capa do Estadão, Jornal Nacional, Jornal Hoje, capa do Globo, tudo com as mentiras que esse canalha disseminava. E aí depois fizeram impeachment baseado no relatório fake dele. Para você ver. Uma hora a conta chega para esse pessoal todo, vai chegar para o senhor Augusto Nardes também. Todos os golpistas, você vê, um cara bolsominion.
Um monte de gente lá, impeachment, agora o nosso Brasil voltou, tchau querida, tava ali para um fascista da pior espécie, para um cara que exalta ditador. Olha, o Brasil, a partir do dia 1º de janeiro, tem que prender todos esses lixos. Para dar um exemplo, eu vi aquele filme Argentina, 1985. Não sai da minha cabeça aquele filme, porque aquilo não aconteceu no Brasil. É um filme que quem não assistiu tá na Amazon. A Amazon Prime Video, né? É o julgamento, o processo de quando a Argentina prendeu os ditadores. A Argentina foi o único país da América Latina que prendeu os ditadores. Não prendeu todos, mas prendeu os principais ditadores da ditadura militar. O Brasil não fez. Pelo fato deles terem ficado impunes é que temos essa desgraça aí hoje. Na Argentina ninguém ousa ficar exaltando o ditador. Ninguém! Você vai preso na hora. No Brasil não, o cara exaltou o ditador no dia do processo contra Dilma, e exaltou um torturador no dia do impeachment e virou presidente. Então a gente tem que prender os bolsonaristas para dar exemplo, para que isso não volte mais. Para que daqui 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos ninguém jamais fale Bolsonaro, blá, blá. Não, cara, você vai falar isso, vai ser preso. Igual na Alemanha, você não vê um cara falando bem do Hitler, porque o cara vai preso. Vai preso, é isso que tem que acontecer no Brasil. É isso, ó, peço aí sua inscrição no canal, que aqui nós lutaremos por isso, viu? Falou.